Presidente, senhoras e senhores deputados. Renegociar, reestruturar a dívida, sim, desde que a via, o caminho, seja, efetivamente, inverter o ciclo de destruição do emprego e da degradação da economia. Basta olhar os dados estatísticos para estarmos de posse da destruição do tecido empresarial e da taxa de desemprego, que é a mais alta do país. Ora, se a austeridade se impõe à chantagem da dívida, há que encontrar medidas, neste caso concretas, práticas e viáveis no contexto de reduzir, obviamente, a dívida imposta pelos prazos de pagamento, torna a região autónoma da Madeira, digamos, uma situação insustentável e inviável. Há dois campos aqui que temos que avaliar. Reestruturamos a dívida ou investimos na economia? Eu sou da opinião que a primeira implica a outra. Primeiro, teremos de fazer, obviamente, essa reestruturação, essa renegociação da dívida, para que se possa, obviamente, apostar não só na confiança dos mercados, e isso já é uma pretensão do Governo Regional, através daquela exposição itinerante que pretende fazer na credibilidade, digamos, das finanças regionais. Promover a competitividade, crescimento económico, a consolidação orçamental e a estabilidade das finanças públicas. Eu recordo aqui a esta Assembleia que o antecessor, o atual secretário regional, Rui Gonçalves, Ventura Garcês, é secretário regional das Finanças, dizia assim à saída do desempenho das suas funções. Passo a citar. O próximo Governo Regional vai encontrar a casa arrumada e terá condições para adotar medidas para impulsionar a economia e combater o flagelo do desemprego. Fim de citação. Quem o disse foi precisamente um dos subscritores do famigerado PAEF. Famigerado PAEF que cortou, como sabem, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, 20 milhões na área do Sazarano. Portanto, o que tornou também o sistema de saúde bastante fragilizado. Mas isso é um assunto que nós iremos falar um pouco mais à frente, quando tivermos aqui o debate legislativo. Ora, nós consideramos, é certo que, na nossa opinião, esta reestruturação, e já houve um primeiro momento, em que depois desse pedido, digamos, de ajuda por via do Plano de Assistência Económica e Financeira, que nos possibilitou 1,5 mil milhões de euros, houve a oportunidade, fazendo uma adenda, obviamente, entre o Estado, do contrato entre o Estado e a região autónoma da Madeira, onde se prolongou o, digamos, chamado prazo de maturidade. Em vez de pagar 2033, prolongou-se até 2040. O que fez com que a região poupasse 24 milhões. Ora, isso ajudou, obviamente, nesse contexto. Se perguntarem se há, digamos, interesse em reconverter ou inverter a chamada dívida comercial e financeira, estou inteiramente de acordo. Diz-se que ela seja canalizada, obviamente, para o tecido produtivo, para impulsionar o crescimento da economia. Nós estamos de posse de muitos Estados e achamos que o crescimento económico não terá de se basear somente internamente. Terá de, obviamente, procurar alternativas externas. Somos uma ilha e, nesse contexto, teremos que apostar. Claro que a grande fonte de rendimento, a sustentabilidade da região autónoma da Madeira está precisamente, digamos, na atividade turística, representa à volta de 22% do PIB regional. Temos também o Centro Internacional de Negócios da Madeira, que também contribui para as suas receitas próprias. Ainda hoje tivemos essa notícia desse acréscimo de receitas próprias, o que é uma mais-valia, mas ainda assim, nós somos da opinião que se deve revitalizar esta economia até torná-lo, digamos, um modelo mais competitivo, apostando, obviamente, na diversificação no nosso tecido produtivo. Mas, para não alongar muito este assunto, eu gostaria de deixar aqui bem claro o seguinte. É que, quando se fala da questão do crescimento económico, do empresarial, enfim, o apoio
proposta no tecido empresarial, a redução do desemprego, a revitalização da economia, etc, etc. Isto é muito importante. Mas, se olharmos para trás e se verificarmos que existem diversos instrumentos no contexto da reestruturação dessa dívida, já há muito falado aqui, eu não vou tornar-me repetitivo, até que já é defendido aqui, até pela proposta do Bloco de Esquerda, que nós subscrevemos. Concordamos com isso. Agora, há uma questão que se podia adicionar. Estariam os senhores interessados, sim ou não, nomeadamente da bancada do PSD, que se fizesse uma auditoria à dívida? Estariam os senhores deputados do PSD, digamos, como é que é dizer, sensíveis, que se fizesse uma auditoria à dívida, para que sejam conhecidos de forma transparente a sua origem, as suas naturezas, e que se pudesse, de certa forma, determinar a parte menos legítima. Estão os senhores sensíveis que se faça uma auditoria. Pretendem que se faça essa auditoria. Isso era importante, que se fizesse essa auditoria, até para podermos saber, efetivamente, de onde derivam esta, depois de ter perdoado, num primeiro momento, não é? A tal dívida da região, feita pelo anterior governo do Partido Socialista. Mas a verdade é essa. Agora, e perdoou-se uma parte dessa dívida, criou-se uma segunda. Não esqueçamos. A realidade é que é esta. A realidade não é crua. Não esqueçamos, senhoras e senhores deputados, que em agosto de 2011, na avaliação da Troika, a própria Troika impôs mais de 600 milhões para cobrir dos buracos. Sabem qual foram os buracos? O buraco do BPN e o da região autónoma da Madeira. Só da região autónoma da Madeira andava à volta dos 277 milhões. Ora, quais foram as consequências deste acréscimo? Que isto, obviamente, direcionou-se, obviamente, para a população. A população com aumento de carga fiscal. Tivemos que pagar este buraco colossal. A pergunta que eu faço, estão interessados? Podíamos fazer uma auditoria às contas destes 6,1 milhões de euros. Estariam interessados? Os senhores propalam tanto a renovação e dizem que descartaram tudo aquilo que pertencia aos anteriores governantes. Eu pergunto, então vamos credibilizar. Vamos credibilizar as contas e vamos tentar reestruturá-las, fazendo auditoria às contas. Vamos lá ver então se isso é possível. A ver se os senhores aceitam. Vamos lançar uma proposta dessas, a ver se os senhores aceitam. Bom, senhoras e senhores deputados, a primeira proposta, oral. Vamos ver se surge a escrito. Oral, depois virá por escrito. Primeiro oral, depois por escrito. Ora bem, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos de acordo com esta reestruturação, mas ela poderá ser um momento, uma etapa para aquilo que nós defendemos, que é precisamente a revitalização de um modelo económico. Nós somos da opinião que essa reconversão, repito, essa reconversão da chamada dívida comercial em financeira, para nós é muito importante. Claro que ela já existe, mas se isso for concretizado, acaba por se injetar, pagando obviamente aos fornecedores, aos credores da própria região, no contexto de revitalizar. Portanto, isto é tudo aquilo que me apraz restar. Muito obrigado pela atenção.